Olá, amigo, companheiro, caminhoneiro que carrega esse Brasil nas costas. Lembrando sempre esse lema do nosso sindicato. Nós carregamos o Brasil nas costas. Amigo caminhoneiro, sei que você está atento aí assistindo ao nosso programa. Hoje estou trazendo uma convidada para falar com vocês a respeito da nossa alimentação. É muito importante a gente saber se alimentar. Então, quero apresentar a vocês para essas primeiras considerações, a doutora Júlia Leite. Ela promove qualidade de vida e bem-estar através da reeducação alimentar. Formada há 15 anos, tem pós-graduação em vigilância sanitária de alimentos e de 2 especializações, nutrição materna infantil e nutrição esportiva e suplementação com foco de estética. Faça seu cumprimento, doutora. Olá, caminhoneiros e caminhoneiras. Então, meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, apaixonada aí pela nutrição, pela promoção de qualidade de vida e trabalhar com a saúde das pessoas. Então, a alimentação é a forma de se trabalhar preventivamente e promover qualidade de vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos começar a inquisição então, doutora? Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui, da nossa produção, é uma pesquisa feita pela Secretaria Estadual de Saúde, revelou que entre 10 caminhoneiros, 7 estão acima do peso. São muitos dias nas estradas e com uma alimentação pouco saudável. De que forma eles podem reverter e aos poucos se readequar a uma alimentação saudável? Lembrando sempre que o tempo dele é meio escasso, né, doutora? Porque depende muito de horário. Eu diria que os caminhoneiros, né, sofrem desse mal e a população em geral. Hoje em dia a população brasileira vem ganhando muito peso, tem sobrepeso e até obesidade. Então, existem algumas linhas para se trabalhar, para a gente melhorar essa questão. Então, a primeira coisa que nós temos que evitar são alimentos industrializados em geral. Então, o arrozinho com feijão, os grelhados, o próprio ovo, que é uma coisa muito fácil, muito barata, que a gente encontra em qualquer lugar. Então, tentar aquele lema, não sei se vocês já ouviram falar, de desembalar menos e descascar mais. Ou seja, tentar o mais natural possível, o menos industrializado possível. Por quê? Tudo que é industrializado tem muita gordura, tem muito sal, tem muito aditivo, muita coisa química que não faz bem para a saúde. Então, tentar sempre seguir esse lema e procurar coisas mais naturais possíveis. Doutora, vamos desmistificar o ovo. Vamos. Muitas vezes a gente ouve falar que o ovo faz mal para o colesterol dele é alto, aumenta o colesterol de quem come muito, mas em contrapartida, eu já vi aí indicações de se comer 3, 4, 5, até meia dúzia de ovos por dia. Qual é esse mito? É verdadeiro? É falso? Vamos lá. Alimentação é uma coisa muito particular. Então, existem recomendações gerais. Então, por exemplo, evitar açúcar, evitar comidas gordurosas, evitar excesso de sal, são recomendações gerais. E existem algumas recomendações específicas. Com relação ao ovo, ele é um alimento rico em proteína. Ele sim, tem colesterol, porque é de origem animal. Então, o colesterol, alimentos que contêm colesterol são todos de origem animal. Então, o frango, a carne, o peixe, o ovo. Muitas vezes a gente vê óleos, por exemplo, na embalagem, não contém colesterol. Realmente, um óleo nunca vai ter colesterol porque o óleo é de origem vegetal. Isso é uma coisa até meio de marketing, né, para vender um pouquinho mais. E com os ovos, então não tem problema comer-se ovos, não tem problema, é uma fonte de proteína boa, barata. O que a gente tem que evitar é a gordura em excesso que se usa para fazer um ovo, por exemplo. Né? Então, é uma delícia, né? Mas não é tão saudável. Fazer o ovo frito no óleo, esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Comer, por exemplo, numa mesma refeição, um bife de carne, mais um ovo, mais o frango, mais a linguiça. Então, um dia eu vou comer o frango, outro dia eu vou comer o ovo. Então, o ovo seria, inclusive, uma opção boa para ter no caminhão, para um lanche rápido à noite ou em alguma parada de dia, o horário que a pessoa vai parar, porque ele não estraga. É diferente de eu armazenar um frango, uma carne, que a temperatura ambiente ali do caminhão estraga mais fácil, o ovo não.
Então, o ovo é uma excelente opção para se ter no caminhão para um lanche rápido. Um pão com ovo, um omelete ali com legumes ou com uma salada, com o que tiver ali fácil. A gente vai até falar um pouquinho mais tarde sobre essas opções, tá bom? Legal. Ainda na área do colesterol, o colesterol muito alto ele é sempre um grande problema para quem não se alimenta de forma saudável. Quais são os cuidados que se evitam colesterol muito elevado, no caso do motorista? O colesterol realmente é um problema grave, é um problema de saúde pública mesmo. E normalmente o colesterol elevado ele está associado ao sobrepeso, à obesidade e até a outras taxas alteradas, normalmente triglicerídeo alterado e até o diabetes tipo 2. Então o que a gente tem que fazer para evitar essa elevação do colesterol? É alimentar-se de forma correta, evitar comidas muito gordurosas em geral e açúcar. Então, tem vários estudos hoje que indicam que não somente o excesso de gordura, mas também o excesso de açúcar na alimentação promove esse aumento de colesterol. Então, a gente tem que evitar gordura, evitar o açúcar. Açúcar, quando eu digo, é a farinha, o açúcar mesmo, açúcar refinado, os doces, e também a farinha branca, a farinha refinada. A farinha branca no nosso corpo, ela tem um efeito muito parecido com o açúcar. Por não ter fibra, ser refinado, ele é absorvido rapidamente pelo sistema digestivo e rápido vira açúcar no sangue. Então, ele tem um efeito tóxico muito parecido com o açúcar. Por isso que hoje em dia fala-se tanto em alimentos integrais, em arroz integral, no pão integral. Cada vez mais a gente ouve falar bolachinhas integrais, tudo hoje em dia, macarrão integral. Antigamente não se ouvia tanto, né? E hoje em dia a própria mídia tem muita coisa integral, propaganda de coisas integrais. Por quê? Porque realmente é mais saudável. A grande diferença do integral para o branco é que a farinha branca, o pão branco, o arroz branco, ele é refinado, passa por uma série de processos químicos e por isso, por não conter fibra, ele é digerido muito rápido, entra para a corrente sanguínea e ao passo que o integral, por conter fibras, a fibra vai fazer bem para melhorar o fluxo intestinal, tem mais vitaminas e minerais e vai fazer com que a absorção desse açúcar seja mais lenta. Dando mais saciedade, né? Então, para o caminhoneiro isso é muito importante, que ele vai estar mais saciado, vai demorar mais para sentir fome e também melhora a questão de saúde, é um alimento mais saudável e evita-se algumas doenças por conta disso. E sustenta bem, né? Sustenta mais, com certeza. Doutora, caso um profissional caminhoneiro não consiga adequar um horário certo na hora das refeições, por causa da correria, né, das entregas todas, o que ele pode fazer e que tipo de alimentação ele deve ter para tentar um equilíbrio alimentar? Tá joia. O que a gente tem que tentar? Alimentar-se a cada 3, 4 horas no máximo. Não é saudável ficar várias horas sem comer. Então, por exemplo, ficar 8 horas sem comer, 10 horas sem comer, não é uma coisa legal. Então, o que seria o ideal? Saiu para fazer uma entrega, para fazer uma viagem, antes de carregar o caminhão, antes de pegar a estrada, fazer uma refeição boa. Depende do horário, é claro. Se sair logo cedo, fazer um café da manhã reforçado. O que é um café da manhã reforçado? Tem que ter uma proteína boa, magra, um carboidrato bom, de preferência um carboidrato com fibra, um carboidrato complexo e uma fruta. Traduzindo, o que é isso? Fruta é fácil, né? Todo mundo sabe. Então, banana, maçã, mamão, se tiver em casa, essas frutas cortadas fica mais fácil. Então, é a fruta. Um carboidrato bom, carboidrato complexo, são aqueles que têm fibra. Então, pão integral, inhame, cuscuz de milho, batata doce, mandioca, tapioca. Se tiver em casa, fica fácil, né? De fazer uma preparação dessa e vai sustentar. Na estrada já é mais difícil. Aí depois eu vou dar opções para a estrada. E uma proteína magra, o que seria? Um queijo, de preferência um queijo magro, uma ricota, até um queijo mussarela, que a gente não comer em quantidade grande, mas algumas fatias finas não teria problema. O iogurte, o leite, são proteínas de boa qualidade. O iogurte peito sem sabor, né? O natural. De preferência o natural, porque ele não vai ter açúcar. Que mais? Peito de frango desfiado, atum.
é uma opção boa, uma fonte proteica boa, de preferência o atum em água, né, que ele vai ter menos óleo. E então seria sair e fazer um café reforçado. Uma coisa muito gostosa e que tem aquele mito, vai engordar, não vai engordar, vai fazer bem, não vai fazer bem, é o cuscuz de milho. Poxa o milho vida. é uma fonte de carboidrato muito saudável. Então, e o cuscuz de milho é fácil, né, de fazer, faz na cuscuzeira, coloca um queijinho por cima, é muito gostoso e vai alimentar bem. Tá bom? Bom, a senhora falou que depois ia dar para o caminhoneiro. Qual que é a sugestão dele comer? A não ser isso aí. Então, Pô, na tá estrada, ele não o vai que achar um que eu pão integral, aconselho? muito Não, difícil. é muito difícil. O que eu aconselho para o caminhoneiro? Levar de casa a marmitinha, uma caixa de isopor, uma sacola, o que for mais fácil, levar opções saudáveis de casa. O que são opções saudáveis? Frutas. Então, observar as que vão estragar, vai demorar mais para estragar. Então, por exemplo, a maçã, a pera, mexerica, tem a época boa, mas a uva é uma opção boa, que é fácil de comer, demora para estragar. Frutas secas, se a pessoa gostar, então uva passa, é uma opção legal também. Levar de casa o pão de forma. Tem a opção integral, normalmente é a mesma faixa de preço do pão branco, é bem mais saudável. E o atum, como eu falei, do atum é uma coisa fácil. A maionese dá para levar, de preferência uma maionese light que tem menos gordura. Dá até para misturar ali na hora num potinho, fazer um lanche, por exemplo, com pão integral, atum e a maionese light. Então, levar de casa a opção saudável, porque quando a gente está com fome, se a gente tem na mão, é mais fácil. Agora, se não tiver na mão, vai acabar comendo onde parar, o que encontrar. E normalmente vai ser uma fritura, vai ser um salgado, vai ser uma coxinha, vai ser um pão com mortadela, que são coisas mais gordas e que não são tão saudáveis. Principalmente nesses restaurantes de Sim, beira de estrada, sim. é aqueles salgados que já estão ali fritos há 2, muito 3 dias tempo. ou muitas horas. E Então é prejudicial outra coisa realmente. importante, já que a gente falou disso, né, é a questão do processo de preparo, né? Então, uma alimentação saudável não é só a escolha do alimento, é também o preparo. A higienização na hora do preparo. Então, procurar sempre lavar as mãos antes de comer, fazer o que está no alcance de cada um, tá bom? Legal. Doutora, a gente sabe que tem muito caminhoneiro que usa esse subterfúgio aqui do café. Café comum, só puro, ou então às vezes misturado com Coca-Cola para perder o sono. Isso também chega a ser prejudicial à saúde, né? O café em si, a cafeína, ele é, vamos dizer, é um fitoterápico, é uma substância que ele não é ruim. O café, a cafeína, deixa a pessoa mais acordada, mais ativa. Então, não é ruim. O que é ruim do café, de tomar muito café durante a viagem? É o açúcar, que normalmente junto com o café, vem o açúcar. E a questão, se vier o refrigerante, então junto, a questão da cafeína do refrigerante também, riquíssima em açúcar. E o açúcar não faz bem. O açúcar deixa a nossa glicemia alta, tem todo um efeito químico no corpo que não é legal. A pessoa vai acabar engordando, aí aumentam as taxas sanguíneas, aumenta a chance de desenvolver diabetes, de subir colesterol, triglicerídeo alto. Então, o pior da questão do café na estrada é o açúcar que está ligado a ele. E então, assim, se for um café, o ideal, aí você vai falar, mas o que eu substituo o açúcar? Adoçante, existe adoçante, muda o gosto. E o adoçante é uma substância que tem muita coisa química, que não é legal. Então, o ideal é nem o açúcar, nem o adoçante. O ideal seria acostumando o nosso paladar aos poucos e tomar o café puro, tá bom? Outra opção, eu não sei a questão da facilidade ali no caminhão, mas seriam chás. Legal. Chá, por exemplo, de gengibre. Gengibre é uma coisa que é fácil de levar, você usa uma quantidade pequena de gengibre para fazer um chá, também mantém a gente acordada. Então, pensar nos chás aí como opções. Legal. Doutora, vamos fazer um breakzinho para tomar uma água? Vamos Daqui sim. a pouco a gente volta. Tá ótimo. Ok, amigos, dando continuidade ao nosso Sintra Tecor Pegando a Estrada, continuamos aqui com a doutora Júlia,
Nós estávamos conversando sobre o café, doutora. Isso. Vamos dar uma continuidade em cima disso, porque eu acho que é muito importante isso, porque o caminhoneiro ele é viciadíssimo em café. Ele para o caminhão, ele corre no bar, dá um cafezinho, Isso. Então, continuando, né, a falar sobre o café, o café ele não é indicado para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema gastrointestinal, então sofre de gastrite, esofagite, refluxo. Então o café ele pode agredir essas pessoas. Então essas pessoas, o ideal é evitar o café ao máximo. O café, o refrigerante, as bebidas à base de cafeína, o chá preto, para essas pessoas o ideal seria evitar. Então, com relação ao café, isso eu acredito que tenha ficado claro, né? Muito. Doutora, a gente ouve falar muito sobre o consumo de sal e açúcar. Já falamos um pouco disso, né? Mas que podem ser prejudicial ao mesmo organismo. O sal e o açúcar, eles são realmente os grandes vilões na alimentação? Sim, os dois são vilões, mas eu diria que tem um outro vilão que é tão vilão quanto o açúcar e fala-se pouco ainda, que é a farinha branca. Tudo que tem farinha refinada também é um vilão, até por aquilo que eu expliquei um pouquinho atrás. Ela se transforma em açúcar no nosso sangue muito rapidamente e aí tem um efeito ruim, tão ruim quanto o açúcar refinado. E o açúcar refinado já é muito divulgado, todo mundo sabe que faz mal e todo mundo já evita. A farinha branca não. Em tudo, se a gente for pensar, tudo que se come hoje tem farinha branca. Então, Vamos para esclarecer um pouquinho para o nosso companheiro, farinha branca que a gente está falando aqui é a farinha de trigo, a farinha de trigo, tudo que vem do trigo isso. Então, brabo. O pãozinho francês, a coxinha vai farinha de trigo, tudo, na verdade, o pãozinho de queijo, tudo vai a farinha branca, que também é um vilão. Então, evitar-se, procurar outras opções e fazer uso dos integrais, o quanto for possível. E com relação, então, ao açúcar, evitar ao máximo, porque realmente ele é um vilão da alimentação. E o sal, o que acontece com o sal? O sal a gente tem que evitar, principalmente quem tem histórico na família ou quem já tem diagnosticado a pressão alta. Então, a gente deve evitar ao máximo de sal. O consumo mais ou menos de sal recomendado, lógico, depende de pessoa para pessoa, de situação para situação, é 1 grama de sal ao dia. 1 grama de sal, para ilustrar para vocês, é um sachêzinho de sal, daquele que a gente encontra em restaurante, aquilo é 1 grama de sal. Mas daquele para o dia todo? Para o dia todo. Aí que tá. E não é um sobre a comida, é um no dia todo. Vamos considerar que no pãozinho que a gente come já tem sal, na hora de cozinhar o arroz e feijão já tem sal. Ou seja, praticamente a gente não deveria adicionar sal em nada para consumir o recomendado por dia. Logicamente, isso é específico de pessoa para pessoa, essa indicação é uma recomendação geral. E a gente tem que tomar cuidado com o sal que já está embutido em preparações, principalmente nos industrializados. Os industrializados, ele tem uma substância que chama glutamato monossódico, que é uma substância, um intensificador de sabor, que ele é adicionado em vários alimentos industrializados. Por quê? Em contato com a língua, ele faz a papila gustativa nossa abrir, a gente sente melhor o gosto, a gente vai comer mais e a indústria vai vender mais. E fica mais gostoso. Só que esse produto é rico em sal, então glutamato monossódico. O sódico vem de sal. É riquíssimo em sal, a gente come sem perceber. Então, bolacha recheada muitas vezes tem glutamato. Temperos prontos, aqueles quadradinhos de temperos prontos, eles têm glutamato. Em produtos industrializados, em muitas bolachas, biscoitos, salgadinhos. Então, mais uma vez, né, a questão do industrializado, que acaba sendo um veneno por ter muito sal e muito açúcar. A indústria farmacêutica é que gosta disso, né? Porque quanto certeza. mais a gente come isso, mais remédio você vai usar. Vende mais remédio, isso mesmo. Doutora, qual seriam, então, vamos ver se a senhora dá uma dica boa aí, de que comida preparar, aquele motorista que tem a cozinha dele lá, quais são os tipos de comida que ele pode preparar que sejam saudáveis a ele? Eu acredito que muita verdura, né? Sim, muita verdura. Então, eu costumo dizer que a combinação arroz-feijão é uma combinação muito rica, muito saudável. Todo mundo gosta e é uma coisa que é fácil de preparar. Então, arroz, feijão, ótimo. Uma carne magra,
Então, de preferência, aí depende, né, do que é mais fácil de acondicionar, mas então um frango sem pele, de preferência, uma carne sem a gordura aparente, que a gente tirar o que a gente consegue ver da gordura. O que mais? Peixe acaba sendo mais difícil, né, de carregar. E o ovo. O ovo é fácil de carregar, não vence. E ali um ovo de preferência sem óleo, com o mínimo de óleo possível, um ovo mexido, um omelete, é uma opção boa. Legumes, o que for possível carregar, então uma cenoura é fácil de carregar, uma batata é fácil, uma abobrinha que é só cortar, não precisa descascar, nada disso. E se conseguir uma salada crua. O que seria um prato perfeito? Um prato perfeito, ele é metade dele de salada crua, folhas, repolho, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, tomate. A outra metade a gente divide em 3, vamos dizer. Uma parte vai ser a carne magra, a outra parte arroz e feijão, a outra parte legumes. Ou ainda, já que o caminhoneiro acaba comendo bastante, porque ele está na estrada há muito tempo, faz primeiro um prato de salada, come a salada crua, que é rica em fibras, em sais minerais, em vitaminas, o mais devagar possível para ir dando saciedade, não ficar com o estômago muito cheio, que depois pode dar refluxo e até sono, né? Quando a gente come muito, um volume muito grande. E aí depois faz um outro prato, comeu a salada, o primeiro prato. Segundo prato, põe metade ali arroz e feijão, a outra metade um legumes e uma carne magra. Essa seria uma opção excelente, ideal. Fácil e ideal. Seria o lanche saudável isso aí, né? Isso. E se for um lanche, na verdade, não é horário de refeição, tentar o pãozinho integral, o pão de forma integral, um queijo de preferência magro, um peito de peru ou um presunto magro. O ovo também dá para usar, que acaba sendo uma opção fácil, tá bom? Frutas, que complementar esse lanche com uma fruta sempre. Sempre uma fruta é bem-vinda, né? Isso, com certeza. Veja aí, caminhoneiro, que o ovo está sempre na conversa. Então ele deixou de ser o vilão e passou a ser um amigão, nosso ovo. Vamos lá, vamos seguir por aqui. É importante sempre saber que a hidratação, refrigerantes são adequados para essa hidratação? Não, na verdade, de forma alguma. Na verdade, a hidratação tem que ser feita com água. A hidratação é muito importante. Muitas vezes a falta de água, ela causa até dor de cabeça. E aí, o que a pessoa faz quando está com dor de cabeça? Ela toma um remedinho com água. Com água. Então, muitas vezes, talvez se ela tivesse hidratada, tomando bastante água, não teria nem a dor de cabeça. Então, a hidratação é muito importante. E a hidratação é importante durante todo o dia. Então, ter ali a garrafinha de água, beber água a cada 2 horas... E lógico, quanto mais água você beber, mais vai ter que parar para ir ao banheiro, mas isso é pela questão de saúde. Então, fez a paradinha, foi no banheiro, volta para o caminhão, continua a viagem, mas beber água durante todo o dia. Refrigerante porque ele não é saudável, sobretudo por causa do açúcar, do excesso de açúcar que tem no refrigerante. E muito gás também, né? Também, e o açúcar é terrível, né? Doutora, todo profissional precisa manter a vida saudável. De que forma, nessa correria do dia a dia, ele pode fazer um tipo de exercício, alguma coisa que, nessa paradinha que ele é obrigatório a fazer aí, da meia hora depois das 4, alguma coisa que ele possa fazer para evitar essa obesidade mórbida, que a maioria deles está tendo isso? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que são 3 pilares, né, para se ter uma vida saudável. O primeiro deles é evitar o estresse. Então, o segundo pilar seria fazer atividade física. E o terceiro pilar, ter uma alimentação saudável. Então, seguindo esses 3 princípios, né, essas 3 dicas, a gente estaria trabalhando de forma preventiva para se ter mais saúde e mais qualidade de vida. Eu costumo dizer que evitar o estresse é muito difícil, porque é uma série de pressões que sofre. Então, o caminhoneiro ele tem um prazo para chegar até a viagem, tem o estresse da própria estrada, do trânsito, tudo isso. E o estresse da vida em si, das cobranças, das pressões, da família, do dinheiro, tudo isso. A questão da atividade física, muitas vezes tem a dificuldade pelo tempo, então tem um tempo para chegar até o destino, não dá para fazer paradas longas para se exercitar.
vai se exercitar, acaba não tendo como tomar banho, talvez. Então, com relação à atividade física, lógico, não é minha especialização, mas tentar nas paradas se alongar, dar umas voltas. Então, terminou de comer, por exemplo, dar umas voltas no local que está parado, em volta do caminhão, pelo menos para não comer e já deitar ou já sentar, para ajudar na questão da digestão e da qualidade de vida mesmo. E a alimentação, que é o que a gente está falando hoje, é o nosso foco. Então, essas dicas que a gente já conversou e outras, né, que ainda estamos conversando. Então, desses 3 pilares que a gente conversou, estresse é difícil reduzir, atividade física muitas vezes é difícil fazer. Dos 3, o que está na nossa mão, no nosso alcance já, hoje, nesse momento, é a alimentação. As escolhas alimentares mais saudáveis, a partir da próxima parada, da próxima refeição, já dá para você, caminhoneiro, caminhoneira, já mudar a alimentação e já ganhar pelo menos um pouquinho de qualidade de vida. Verdade. Doutora, não sei se é mito, se faz bem ou faz mal. Eu tinha esse vício quando estava na estrada. Acabar de comer, correr no caminhão e deitar. Dizem, né, todo mundo dizia que é bom para fazer a digestão, porque você está descansando e tal, então seu corpo vai trabalhar mais rápido. Isso é verdadeiro? Então, o ideal é a gente comer e não deitar em seguida. Por quê? Quando a gente come, principalmente volumes grandes, e deita em seguida, pode dar refluxo, pode dar má digestão, e que eu acho que isso é muito comum, né, nos caminhoneiros. Por quê? Eles acabam fazendo poucas refeições ao dia e em volumes muito grandes. Então, isso acaba dando refluxo, má digestão, e quando a gente come, o nosso corpo, a energia fica focada ali na parte do intestino, do estômago, tudo, para ocorrer o processo de digestão. E aí você deita, aquilo vai demorar mais, vai ficar ali parado e pode dar mais sintomas de refluxo, de digestão, e o metabolismo não é favorável, não é uma coisa legal acontecer isso. Chega até a ser perigoso, né? Exatamente. Pode morrer engasgado. Exatamente. Cuidado, motorista. Não faça isso, mas não. Não coma e vá deitar. Vai primeiro fazer uma digestão. Caminha aí em volta do caminhão. Exatamente. Faça um exercíciozinho. Espreguice, né? Diz que espreguiçar faz muito bem. Sim. Inclusive, quando a gente fala da questão de comer a cada 3, 4 horas, um dos motivos é esse. É mais saudável comer pequenos volumes várias vezes ao dia do que comer menos e volumes muito grandes. Então, se a pessoa fizer um lanchinho na parada, ela vai estar com menos fome na refeição seguinte, vai comer menos, vai evitar indigestão, evitar mal-estar, evitar tudo isso. Beleza, gente. Obrigado a todos, obrigado, doutora, pela Eu que agradeço. entrevista. Eu acho que o caminhoneiro vai guardar bem isso. E semana que vem estaremos de volta aí com Sintratecor pegando a estrada. Obrigado, amigos. Fique com Deus. Um abraço.